É porque eu não fico em esquina, nem em lugar nenhum, com conversa de politicagem. Política é uma coisa muito séria. Essa empresa foi, nos últimos 7, 8 anos, principalmente, de Temer e de Bolsonaro, ela foi completamente abandonada justamente para fazer isso que você está dizendo, para prepará-la para ser vendida e ser privatizada, que eu sou contrário. Porque vereador e deputado não é executivo, ele é legislativo, ele tem que fiscalizar e ele tem que ser o porta-voz da população. Mas eu não posso torcer para que o governo dê errado e nem seja sectário ao ponto de só votar contra porque eu sou contra. Eu nunca fiz isso e não vou fazer. E o PT estadual me respeita assim como eu respeito a opinião deles. Ninguém nunca tratou dentro da Assembleia sobre seca e água. Você pode procurar nos anais da história. Muito respeito que tenho a todos que passaram por lá. E hoje todos nós estamos tratando. A crítica, se eu sou oposição lenta, se eu sou oposição branda e tudo mais, é o meu jeito de trabalhar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Seu Papo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e esta casa é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, capacitação e media training. Hoje nós temos aqui o prazer de receber o professor Francisco Carlos Nogueira Nascimento, o Chico do Correio, que é servidor público. Acho que o Correio deve ser, porque ele deve ser servidor do Correio, vamos saber disso já. Já falou aqui. O Chico é deputado estadual por Sergipe, foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores em 2022. Também foi deputado, foi prefeito de Nossa Senhora da Glória, embora ele seja de Guararapes, São Paulo. Ele foi prefeito de Nossa Senhora da Glória por 2 mandatos, 2013 a 2020. Em 2022 foi eleito deputado estadual. Antes, ele foi vereador pelo município de Glória, também por 2 mandatos. Ele é professor e servidor público. Como eu disse, a gente agradece muito a sua participação aqui na casa, professor. Eu queria começar entendendo o porquê Chico do Correio e de onde é que o senhor sai de Guararapes e vem parar no sertão sergipano. Em que momento e como? Seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, boa noite, Kátia Santana. Eu quero agradecer a oportunidade da Casa de Seu Papo, né? Dizer que é uma honra participar e ao mesmo tempo, dizer do meu respeito pela imprensa e todas as formas de mídias, né? Inclusive, hoje, você sabe que eu sou Chico do Correio. Eu sou parte de uma empresa que sempre fez e continua fazendo comunicação entre as pessoas, e claro que hoje tudo muito mais moderno, mas não como eu entrei há 41 anos atrás. Dia 31 agora, domingo, eu vou completar 41 anos de Correio. Eu entrei no Correio com 19 anos, estou com 60, e no decorrer da minha vida, aliás, antes de entrar no Correio, eu fui menor aprendiz do Banco do Brasil, de 14 anos até os 18, depois trabalhei no IBGE como recenseador, fui trabalhar numa empresa dessas que trabalha, constrói rodovias, asfalta rodovias. A primeira rodovia asfaltada de Glória a Monte Alegre foi ainda quando eu tinha 18, 19 anos de idade, em 1982. Após isso aí, eu entrei no Correio e estou lá até hoje. Durante a minha vida como funcionário do Correio, eu também exerci o cargo de professor. Eu fui professor da rede particular e também depois fui da rede pública do próprio município de Glória, 14 anos. De 96 a 2010, eu passei no concurso. Em 2010, eu fui, como é que diz assim, não diria obrigado, né? Mas a empresa mostrou para mim que eu não poderia ter os 2 cargos por conta da Constituição, e foi uma batalha judicial, e dessa batalha aí a gente não conseguiu, e eu não fiquei mais como professor. Então, em 2010, eu pedi demissão do município de Nossa Senhora da Glória. No entanto, não deixei de ser professor, mas o nome que a nossa marca é Chico do Correio. Pelo tempo, né? Eu passei 22 anos como gerente da agência desde quando eu entrei, depois eu entreguei para um outro colega, continuei como atendente, e como você muito bem colocou aí, em 2004 eu fui eleito vereador, em 2005 presidente da Câmara, em 2005 e 2006. Em 2008 eu fui reeleito vereador com o dobro da minha votação de 2004, eu tive 487 votos em 2004,
e 956 em 2008. Disputei uma eleição fora de época de prefeito como adversária a minha amiga e atual prefeita Nossa Senhora da Glória, Luana, né? Ela teve uma eleição fora de época aqui, porque o irmão dela, Sérgio, não pôde assumir. E aí, em 2009, tem uma eleição fora de época, eu disputei, ela venceu, natural, e nós seguimos em frente, e eu fui exercer o meu segundo mandato de vereador. Neste meu segundo mandato de vereador, a prefeita Luana, em 2011, definiu que não seria mais candidata à reeleição. E convidou justamente Chico do Correio, vereador de oposição, que disputou a eleição com ela, né, para ser o candidato. E aí eu fui o candidato do agrupamento dela, vencemos a eleição em 2012 e depois fui reeleito em 2016. E em 2020 ela voltou como prefeita e agora é a nossa pré-candidata à reeleição em 2024. Essa é um apanhado rápido da nossa trajetória. Durante o tempo que eu fui professor da rede pública, eu consegui o que nós não conseguíamos muito no passado, numa região como essa, que era estudar na universidade. Como eu era professor do município, acho que você deve lembrar que o governo de Albano Franco criou o PQD, que foi o embrião para as universidades, para a Universidade Federal ser disponibilizada para o interior, ser feita a extensão para o interior. E, enfim, nós vamos chegar lá. Então, aí eu era do município, fiz a prova da Universidade Federal e entrei em letras português. Portanto, de 97 a 2002, eu estudei letras português e tenho a diplomação de nível superior em letras e português. Professor, vou chamar de professor, deputado, melhor dizer, né? Deputado, o senhor é funcionário do Correio há 41 anos. Eu queria começar exatamente por esse ponto. O Correio é uma instituição histórica, completamente defasada em todos os aspectos e sucateada ao longo do tempo. Esse perfil de sucateamento é um processo natural para se justificar uma privatização? Como é que o senhor avalia isso? E enquanto servidor dos Correios, o que é que o senhor fez, de que forma o senhor lutou para que mudasse essa cara de uma instituição tão importante como os Correios? Olha, Cátia, eu sempre valorizei o serviço público, até por conta de ter sido servidor do Banco do Brasil, ainda menor aprendiz, e depois ter entrado nessa importante empresa do Brasil e do mundo. E você coloca aí muito bem. O Correio, até 1969, ele era Departamento de Correios e Telégrafos. O governo da época fez uma reestruturação na empresa e a empresa passou, a partir de 20 de março de 1969, a funcionar como uma empresa pública do governo, mas com um modelo de gestão privado. Você diz, como esse modelo de gestão? Porque existia e ainda existe, né, as regras rígidas, tudo que você pensar. Se você cometesse um pequeno erro na empresa, você era de alguma forma punido e até, na maioria das vezes, demitido. Ao longo dos anos, e principalmente de uns 15, 20 anos para cá, a empresa começou a se deteriorar e principalmente nos últimos 7, 8 anos, quando a presidenta Dilma foi sacada da sua cadeira de presidenta, que é a história você já sabe, essa empresa foi, nos últimos 7, 8 anos, principalmente, de Temer e de Bolsonaro, ela foi completamente abandonada justamente para fazer isso que você está dizendo, para prepará-la para ser vendida e ser privatizada, que eu sou contrário a tudo isso, porque o Correio é uma empresa, ou foi uma empresa, que ao longo dos anos você só confiava acima do Correio na família. Acho que você deve lembrar das propagandas que tínhamos nas redes, em todas as televisões do Brasil, que você confia em primeiro lugar em quem? Na família. Em segundo lugar, os Correios. E o Correio de 8, 10 anos para cá, ele foi praticamente não, ele foi entregue às baratas no linguajar popular, para que ele, de alguma forma, lá na frente, alguém comprasse essa empresa. Hoje, nós temos um governo, que é um governo diferente, e que, com certeza, não é privatista, e aí a tendência é de que, de 2024 em diante, haja mais investimento na empresa. Claro, ela se modernizou, ninguém vive mais botando carta no Correio, ninguém está mais comprando ficha de orelhão no Correio. Não é mais assim, o mundo é outro a partir dos anos 90. Mas a empresa realmente foi deixada de lado para que, de fato, de direito e de fato, ela pudesse ser vendida.
conta pra gente um pouquinho como é que foi sua chegada em Sergipe. Foi pela vinda para os Correios ou foi pelo professor? Pelo fato Não, de assumir o mandato? eu cheguei em Sergipe, Kátia e caríssimos internautas. Eu cheguei no Correio por conta da minha família. O meu avô é baiano dali de perto de Tobias Barreto, de Rainha dos Anjos, do outro lado, na Bahia, e era funcionário do INCRA, que antigamente chamava-se de IBRA. Depois passou a ser INCRA. Então ele era o fiscal das roças, do campo. Daí ele tinha, inclusive, o apelido de Antônio dos Campos. Era Antônio Nascimento, mas Antônio dos Campos. Meu avô se estabeleceu em Sergipe. Nos anos 30, no governo de Getúlio, você já sabe como era a política daquela época, ele perdeu o seu emprego no governo federal e aí ele foi cuidar da vida dele. Comprou terras em Aquidabã e de lá de Aquidabã ele comprou terras em Nossa Senhora da Glória nos anos 40, 50, por aí. O que acontece? O meu pai, no início dos anos 50, foi para São Paulo, que você sabe que era a ordem natural, a ordem migratória, nós saíamos todos do Nordeste em busca de melhor condição de vida no sul do Brasil, principalmente São Paulo. Então, meu pai foi para o interior de São Paulo e foi lá que ele conheceu a minha saudosa mãe, que é de Valparaíso, vizinho a Araçatuba. Eu nasci em Guararapes, que é uma outra cidade vizinha. Aí você tem Araçatuba, Valparaíso e Guararapes. Eu nasci em Guararapes, minha mãe em Valparaíso. Meu pai casou-se lá em 1961, 62. Eu nasci em 63 e em 1970, em plena seca, a maior de toda a história que se comenta em relação ao sertão e ao Nordeste, o meu avô faleceu no início de 70, vai fazer agora 54 anos, dia 4 de janeiro. No dia do aniversário de meu pai, é o aniversário da morte do pai dele, do meu avô. Então, meu pai vai fazer 90 anos agora, dia 4, seu José Moraes. Então, o que acontece? Nós tivemos que vir embora, porque só tinha ele de filho homem para vir cuidar de algumas coisas que tinha aqui. Ele e 6 irmãs, e 5 irmãs mulher. Então, o que acontece? A minha avó estava aqui, ele veio para cá e foi assim que eu cheguei em Nossa Senhora da Glória com 7 anos de idade. Daqui, eu fui para a casa de uma tia minha em Valença, na Bahia, perto de Morro de São Paulo. Morei 3 anos lá para poder estudar. 71, 72, 73. 50 anos agora, dia 23 de dezembro, completou que eu vim morar definitivamente em Nossa Senhora da Glória. Então, eu estou aqui desde dezembro de 73, definitivamente, 50 anos. Muito bem. Aí... Contar essa história, eu quero entender um pouquinho. O senhor foi prefeito de Glória, o senhor chegou no sertão, que tem uma pujança e, ao mesmo tempo, que contrasta com a pobreza, com o desleixo do poder público, muitas vezes. O senhor teve a oportunidade de gerir um município tão importante como Glória, considerada a capital do sertão. E eu queria entender o que é que o senhor conseguiu fazer nesses seus 2 mandatos, não só como vereador e como prefeito, que mudou, de alguma forma, a feição dessa cidade e garantiu qualidade de vida à população. Olha, Kátia, na verdade, nós sempre tivemos o desejo de ingressarmos na política. É um sonho de criança e eu diria que mais de adolescente, mas sempre com muito cuidado, com muito respeito a todos os outros. Todos que passaram pela gestão da Prefeitura de Glória, desde 1928, da sua emancipação, que deram a sua contribuição. Naturalmente que Nossa Senhora da Glória, nos últimos 25, 30 anos, ela começou a se desenvolver. Todos deram a sua contribuição. Aqui era considerado, o seu nome inicial é Boca da Mata, porque era aqui que os tropeiros paravam, ali onde é a praça da Igreja Matriz, né, a antiga igreja, a primeira igreja, e dali se deslocavam no outro dia pela manhã, adentrando o sertão. Daí Boca da Mata, porque isso aqui não era mata. Isso você bote aí há mais de 100 anos atrás, 200 anos atrás. Enfim, quando eu chego aqui, eu sempre, como eu estava dizendo, eu sempre gostei de política. Meu pai foi presidente da cooperativa de Nossa Senhora da Glória durante 7 anos, junto com outro parceiro que era lá presidente na Cooper 13 de Estância, de Lagarto, que chamava-se Padre Almeida, que já é falecido. Tudo isso está na história no início dos anos 70. De 72 a 79, meu pai foi o presidente da cooperativa. Nunca teve o desejo de participar de política partidária. Depois que ele
saiu da cooperativa, ele resolveu ser candidato a vereador. E foi 5 vezes candidato, perdeu todas 5. Imagine, meu pai ficou de 82 a 2000, 20 anos, pode-se dizer assim, sendo candidato a vereador, desculpe, e nunca chegou na Câmara. Tudo isso foi também, de alguma forma, contribuindo, porque como a gente sempre gostou de política, e a política é séria, onde você discute, debate, como nós estamos conversando aqui, quem me conhece sabe que eu não trabalho política do quanto pior, melhor. Tá, eu trabalho política... Vamos tentar resolver. Concretamente, nas suas gestões, no seu mandato como vereador, nos seus mandatos como vereador e nas suas gestões como prefeito. O que é que foi feito que mudasse a realidade do sertão? Da sua cidade, especificamente. Sim. Na nossa gestão, enquanto presidente da Câmara, a primeira coisa foi a construção da sede própria da Câmara. Ninguém nunca soube sequer que Câmara tinha dinheiro. Aliás, a maioria da população não sabe que Câmara tem dinheiro, que pode construir um prédio, que pode comprar um veículo para poder atender a população ou atender os próprios servidores e os vereadores. Enfim, o que acontece? E durante o nosso mandato, nós sempre abraçamos lutas importantes. Por exemplo, a maior de todas fui eu, enquanto presidente da Câmara de Glória, vereador e presidente da Câmara, que abri a discussão e fiz um abaixo-assinado no Sertão com 40 mil assinaturas para levar para a mão de Lula para a Universidade Federal chegar no Sertão, que hoje ela está instalada aqui em Glória desde 2015. E antes de Glória ser atendida, o governo federal colocou em Itabaiana, colocou em Lagarto de Medicina e colocou em Laranjeiras. E, coincidentemente, quando eu estava prefeito em 2014, a universidade, o campus do Sertão foi liberado e está, inclusive, sendo preparado para ser inaugurado um espaço físico agora, até o meio do ano, com a vinda, inclusive, do presidente Lula para cá. Isto foi uma luta que nós fizemos enquanto vereador, porque vereador e deputado não é executivo, ele é legislativo, ele tem que fiscalizar e ele tem que ser o porta-voz da população. Aí eu entro na prefeitura, e na prefeitura, seguindo tudo que as gestões anteriores já tinham feito e que já vinham melhorando, nós procuramos melhorar da melhor forma possível em todas as áreas. Educação, livro didático para a escola infantil. Por que você ou eu que tem condição podemos colocar o filho numa escola infantil particular, tem um livro didático da melhor qualidade e o município não pode disponibilizar isso para a criança daqueles mais pobres e mais humildes do município? Nós implantamos no município de Nossa Senhora da Glória, fizemos 95% das redes de tratamento de esgoto que faltava dentro do município e nos 4 grandes povoados. Colocamos rede de água nos povoados, 250 quilômetros de rede de água. Dá para ir e voltar a Aracaju. E hoje o município de Glória só falta 50 quilômetros para todas as propriedades terem água. E é uma luta nossa agora como deputado estadual em relação à água para o Sertão e para Sergipe, mas principalmente para o Sertão. O senhor sucedeu o Serginho em Glória? Eu sucedi a irmã dele, que hoje a irmã dele, Luana. Tá. Luana. Só para a gente entender um pouco isso. Serginho e Luana sempre foram ligados ao PSDB, sempre estiveram ali no limiar, mais para a direita e muito pouco para a esquerda, ou nada na esquerda. E como é que é essa relação política entre um petista, que vem aí, que tem uma história de militância, e o PSDB, e o Serginho e a própria Luana? Como é que isso acontece e como se explica? E aí eu vou pegar essa pergunta e linkar com a realidade atual. O senhor é deputado pelo PT, mas não segue a oposição ao governador Fábio Mitidieri. Pelo contrário, o senhor conversa, o senhor dialoga, o senhor está sempre por ali, adotando uma postura de, vou chamar de independência, não sei se é isso que o senhor, como é que o senhor classifica. Eu queria entender um pouco dessas relações políticas, considerando que o senhor é PT, que o PT é oposição ao PSDB, histórico, né, historicamente, e como é que isso acontece? Como é que se dá essa relação no município e também no Estado? Olha, é muito interessante a sua pergunta. E nós estamos nos conhecendo, assim, conversando pessoalmente agora. Mas a minha trajetória na política, Kátia, sempre foi essa. Olha, uma coisa é a eleição partidária. Outra coisa é você exercer o mandato e fazer executar ou legislar em prol da execução das políticas públicas.
Então, eu sempre disse, desde quando eu tomei posse lá na Assembleia, e eu vou pegar do início depois para você, eu já disse na tribuna no primeiro dia que cheguei lá. Eu sou da bancada de oposição, ninguém tem nada de escondido. Mas o que é bom para a sociedade sergipana, eu não vou votar contra só porque eu sou da oposição. Eu não trabalho assim. É o meu perfil. E todo mundo me conhece no PT desde 88. Eu sou, talvez hoje, um dos mais antigos filiados no PT, porque eu sou de 20 de novembro de 88, nós estamos em 2013, tem 35 anos que eu sou filiado no mesmo partido, não tinha sido candidato, só fui ser candidato em 2004 e assim sucessivamente. Aí você diz assim, e como você se aproximou de Sérgio e de Luana? Primeiro, pela minha relação, e eu fui oposição a 2 prefeitos, mas não tenho nenhum inimigo. Porque eu sou oposição com responsabilidade. Não estou dizendo que os outros não são. Cada um tem o seu perfil de trabalho. Então, agora é a hora da gente resolver os problemas da sociedade. Daqui a 2 anos e 9 meses, nós teremos de novo eleição estadual. Aí, se eu estou no páreo e você, de novo, candidato a deputado estadual, aí você vai ver qual é a disputa partidária e onde você vai estar. Porque é a disputa do campo das ideias. Não é para que o governo dê errado ou A ou B. No município, já em 2010, Sérgio e Luana resolvem apoiar Marcelo Dera na sua reeleição. Nos aproximamos ainda mais. Sempre tivemos uma boa relação. Eu sempre fiz a crítica, mas quando eu faço a crítica como legislativo, eu faço a crítica construtiva, eu digo onde está errado e digo qual é a solução. Eu não faço só a crítica por fazer. Eu não vou chegar aqui na cidade ou no estado e jogar, vamos usar uma palavra popular, um termo popular, jogar para a galera. Eu não sou dessa forma. Então, o que acontece? Nos aproximamos a ponto de, em 2011, Sérgio e Luana, que éramos oposição, mas trabalhamos na reeleição de Deda juntos, me convidar para ser o candidato a prefeito. Naturalmente que foi aquela revolução que você deve ter sabido à época, mas nós chegamos e vencemos a eleição bem apertado, com menos de 0,5%, 316 votos, né? E em 2016 nós tivemos 70% dos votos da população. E trabalhamos muito. A Assembleia Legislativa, onde o senhor é deputado hoje, e também, apesar de fazer oposição, o senhor mantém aí uma linha muito tênue nessa relação governo-oposição. E vota com o governo em geral. Dentro do PT, que é pluralíssimo, a gente sabe, né? Márcio Macedo é aliado do governo, Rogério Carvalho, senador, é oposição ao governo, ou seja, é um partido que não se entende entre ele, que tem, eu vou chamar de dar muita liberdade aos seus militantes, a ponto de cada um seguir um caminho e, mesmo se confrontando, se permitem. Como é que é isso hoje? Qual é o posicionamento do PT em relação à sua participação na Casa Legislativa Estadual? Deixa eu dizer uma coisa, Kátia. Me permite, a todos que nos acompanham. O termo não é ser aliado ou não ser aliado. O termo é trabalhar para atender a população. Assim, Lula não ia atender Fábio Mitidieri em Brasília, porque Fábio Mitidieri foi o único governador, candidato a governador no Nordeste, que derrotou um candidato do PT, ou que foi vitorioso, que Rogério não está derrotado. Ele perdeu um round, perdeu um jogo. Ninguém sabe o que vai ser daqui a 2 anos e 9 meses. Mas eu não posso torcer para que o governo dê errado e nem seja sectário ao ponto de só votar contra porque eu sou contra. Eu nunca fiz isso e não vou fazer. E o PT estadual me respeita, assim como eu respeito a opinião deles. E não gosto muito de entrar nesse mérito, porque eu não futuco, não falo da vida de ninguém. Olha, eu fui prefeito e todos os deputados de Sergipe, senadores, Amorim, André e Amorim já foi aliado de Deda em 2010. Qual é o problema? Então, todos esses cidadãos e cidadãs, Dona Maria, nunca votei de Dona Maria, senadora, minha amiga, e ajudou a Nossa Senhora da Glória quando eu era prefeito. As obras que nós temos aqui dentro não foi só obra do governo do estado, de Deda, de Jacques ou de Belivaldo. Foram obras que nós conseguimos os recursos em todos os gabinetes em Brasília. Eu sempre trabalhei assim e vou continuar trabalhando. Claro, é o papel de vocês da imprensa instigar,
fustigar, perguntar por que isso, por que aquilo, por que não, por que sim. Agora, eu sou uma pessoa que às vezes podem achar que eu não sou muito comunicativo ou que eu sou introspectivo. Não, é porque eu não fico em esquina, nem em lugar nenhum, com conversa de politicagem. Política é uma coisa muito séria, depende o cidadão e a cidadã. Todos dependem da saúde, da educação, do transporte, da segurança, da agricultura, da água que você está aqui no sertão. Há 50 anos nas margens, desculpe, do Rio São Francisco, Cátia, sem ter água. Tem gente em Canidé que está com a rede de água há 10 anos instalada e a água não chega. Hoje eu estava dentro da DES. Você pode olhar aí no meu story, né, no meu Instagram, que eu hoje estava na DES aqui de Glória, já tratando do que eu estou fazendo, porque eu disponibilizei da emenda não impositiva de quase 3 milhões, 2 milhões e 950. Eu conversei com o governador, está aqui, olha, coloquei 2 milhões e meio para o governo comprar de rede de água para nós instalarmos água onde tem vazão e pressão e não tem água. Não é onde tem rede que está lá sem ser reestruturada e não chega. É água nova, porque não é possível, desculpe, eu vou concluir, que em pleno século XXI você ainda esteja dependendo de pipa, com o rio banhando o estado de Sergipe. E a maior distância do Rio São Francisco é para Tobias do Barreto, 300 quilômetros. Não é possível. Mas o pior é você ir ali em Porto da Folha, em Gararu, e o cidadão está a 5 quilômetros das margens do rio e passa sede. Hoje eu fui no município de Gararu, no interior, e tem gente com as bombonas, essas vasilhas plásticas grandes, esperando o pipa para colocar, e a rede está não sei quanto tempo debaixo da terra. Isso me deixa doente. E como eu tenho experiência no que fiz, tenho certeza que posso contribuir como parlamentar para que essas obras possam andar e a gente possa botar água para todo mundo. Só para a gente deixar clarear aí para quem está acompanhando que não sabe o que é emenda impositiva e o que é que significa isso na prática enquanto parlamentar. Explica para a gente. Essa emenda impositiva é um valor que os senhores têm direito. Hoje são 3 milhões, é isso? É. Posso explicar? Tá. Explica, por favor. Para que todo mundo entenda aí. Existia antigamente subvenção. Isso. Você botava e o gabinete recebia a sua prestação de contas. Acabou. Agora é emenda, como tem o deputado federal e como tem o senador. Salvo engano, o senador hoje é quase 100 milhões e o deputado federal parece que é 36, 37 milhões. É com eles lá. No estado de Sergipe, foi aprovado no final do ano passado um percentual de 0,45% do orçamento para ser distribuído entre os 24 deputados, os quais têm de emenda impositiva. Essa o governo tem prazo para pagar e tem que executar. 2.415.000. Metade dessa emenda impositiva é para a saúde, 1.207.500, que eu disponibilizei para o Hospital Regional de Glória, que atende todo mundo. Disponibilizei recurso para o cirurgia, para a AMO, para o GAC, para o Hospital de Amor, lá em Lagarto, uma ambulância daquelas grandes, né, tipo USB, eu não entendo muito disso, mas foi R$255.000 para transportar os pacientes. Coloquei recurso para o asilo aqui, coloquei recurso para a compra de motos para os sindicatos, 4 ambulâncias aqui para o sertão, para 4 cidades, são muitas. Eu não posso colocar tudo agora, coloco no próximo ano, que no próximo ano tem de novo. Então, fechando, 2.415.000 é impositiva, tem que pagar. Não impositiva, 2.950.000, que fica a critério do governo, e claro, você negocia com ele, e foi dessa não impositiva, que é 2.950.000, portanto, os deputados e deputadas têm 2.415.000 impositiva, metade é livre, metade é para a saúde, e 2.950.000, que é livre e é não impositiva. O governo não tem obrigação, dentro do prazo, de efetuar o pagamento e de executar. Deixa eu só entender um pouco para a gente poder ampliar essa discussão. Quando eram as subvenções, e aí quem acompanhou, eu escrevi política há muito tempo e acompanhava essas discussões na casa, na Assembleia, os deputados tinham um valor X de verbas de subvenção. Essa verba eles destinavam a instituições de diversas formas, inclusive muitas vezes recursos desviados, entregavam recursos para instituições administradas pela família,
Enfim, eram vários escândalos que aconteciam a ponto de ter deputados cassados, né, tantos outros processados, denunciados pelo Ministério Público, que não conseguiam provar a devida aplicabilidade desses recursos. Com as emendas, isso muda completamente, essa feição das possíveis irregularidades muda, ou é muito, continua nessa mesma linha tênue aí entre a aplicabilidade correta e o bel prazer de quem tem esse recurso e destina? Olha, Kátia, primeiro eu não quero entrar no mérito do que foi subvenção. Não foi da minha época. Eu estou entendendo. Não estou. Não, hoje, quem aplica é o governo do Estado. A gente apenas indica. Não impositiva, ele tem a obrigação de, até o final do ano de 2025, de 2024, por exemplo, de aplicar aquilo que nós indicamos agora para o orçamento do ano que vem, indicamos agora semana passada. A não impositiva, ele também pode, mas não é obrigatório. Ele já pagar no próximo ano. Pronto. Não passa nada mais pelo gabinete do deputado. Não há mais... Diferente da subvenção que passava. Exatamente. A prestação de conta antes era lá. Agora não. Vou dar um exemplo. Você é deputada, pegou esses 2.950 e diz assim, eu quero botar para Aracaju, para o bairro tal, para calçar ruas. Você indica. Ele vai fazer a licitação, vai ver quantos metros de paralelepípedo vai poder colocar. Aí ele diz, olha, aqui dá para fazer X metros. Você diz, eu quero nas ruas tais e tais. Pronto. Vai lá e faz, claro. Você vai aparecer lá para dizer que foi você que indicou. Mas é o governo que executa. Perfeito. Então dá mais segurança, né? Acredito que sim. Perfeito. Deputado, falando em Assembleia, tem várias perguntas aqui de telespectadores, eu quero adiantar um pouco na nossa conversa. Falando de Assembleia, o senhor chegou na Casa Legislativa eleito em 2022. Sim. 2023 teve bastante um tempinho aí afastado para cuidar da saúde, né? E eu estava fazendo aqui uma pesquisazinha rápida hoje sobre sua atuação no parlamento. Eu vi que o senhor tem 801 requerimentos, né? De votos de congratulações, 4 projetos de lei, sendo 2 voltados para a questão cultural e algumas outras proposituras. Eu queria compreender um pouquinho de como parlamentar de uma região, sertão, sobretudo representante de Nossa Senhora da Glória, como o senhor tem contribuído com o seu município e com a região sertaneja como deputado? A nossa contribuição, primeiro, é sendo o porta-voz. Ninguém nunca tratou dentro da Assembleia sobre seca e água. Você pode procurar nos anais da história. Muito respeito que tenho a todos que passaram por lá. E hoje todos nós estamos tratando. No primeiro dia que eu coloquei os pés na tribuna da Assembleia, eu já fui dizendo que era necessário a gente encaminhar a solução do problema da água. Esse é primordial. Nós temos várias demandas no sertão. Nós temos a área cultural, nós aprovamos o projeto de lei para o governo pegar um empréstimo de 300 milhões, cuja parte desse empréstimo vai utilizar para fazer o Museu do Sertão, para investir na área de turismo e cultura do nosso querido sertão. Nós aprovamos um projeto, demos uma autorização para o governo pegar 375 milhões de reais no BNB para poder investir na DESO. Desses 300 milhões, parte do recurso para mobilidade urbana, dinheiro para recuperação das estradas. Então, o papel nosso, que nós não somos o executivo, é levar para dentro da Assembleia, falar na tribuna e, ao mesmo tempo, ir ao governo do Estado e às secretarias correspondentes, levar as demandas e solicitar que sejam resolvidos. Então, esse é o nosso papel. Foi isso que eu fiz e é o que eu tenho feito e é o que nós vamos fazer muito mais. Porque nós temos, graças a Deus, uma relação muito boa em Sergipe, em Brasília, e nós estamos no primeiro ano. Você lembra que nós estamos no primeiro ano. Você, mesmo eu tendo sido vereador, mas deputado estadual é um vereador também. Né? Vereador estadual e vereador... De fiscalizar e propor. Exatamente. Né? Agora, eu queria só entender um pouquinho, e é muito comum nos parlamentos, eu cobri política há muitos anos, tá? Sim. E vivi muito na casa da Assembleia Legislativa, nas câmaras, nos tribunais, enfim. E eu queria compreender um pouquinho qual é a importância que tem, qual é o impacto
do ponto de vista social, de transformação social, que tem requerimentos de congratulações pela passagem do aniversário de fulano, requerimento de congratulações por... Queria entender qual é o impacto disso. O seu mandato tem 801. Qual é, de verdade, o impacto que isso tem para a população? Deixa eu explicar para você. Esses requerimentos são requerimentos feitos, na maioria das vezes, por todos os deputados. Sim. E todos assinam. Né? Sim, eu não estou acreditando, não. Eu só quero entender. Eu sei, você está congratulando a uma determinada família. O eleitor e o cidadão gostam de ser lembrado. Se você descer num local e não cumprimentar as pessoas, a pessoa já acha, poxa, fulano já é o deputado, agora já está eleito e não fala com mais ninguém. Isso é um meio de comunicação. Então, isso também é utilizado por lá. A gente se comunica com a população, fazendo as nossas congratulações. Outros indicam fulano de tal para receber o título de cidadão sergipano. Outro recebe medalha do mérito legislativo. E assim sucessivamente. Faz parte de todo esse métier, vamos dizer assim, do trabalho legislativo. Agora, claro que o que tem mais força, e é o que eu disse para você, não adianta. Olha, eu trabalho, Kátia, de uma forma diferente. Veja só, eu já poderia, desse ano, ter colocado todas as indicações. Todas. De água aqui, água ali, isso aqui, tal. Não, eu trabalho diferente. Primeiro, eu vou procurar o setor, o órgão, e depois que eu tiver a confirmação que aquilo tem perspectiva de se executar, aí eu vou e coloco, como eu fiz quando era vereador. Eu fiz um ofício para o governador Marcelo Deda, fiz um ofício para a DESO, e fiz uma indicação na Câmara de Nossa Senhora da Glória, dizendo todas as 35 comunidades que não tinham água, depois que eu tinha garantia de que o governo ia iniciar esse trabalho. Então, tem coisas que já estão no meu radar e que eu estou viajando. Amanhã eu vou a Gararu. Nós estamos em recesso legislativo. Nós temos que andar, temos que trabalhar. Então, o que acontece? Nós temos o micro e o pequeno, nós temos o problema da água no sertão como um todo, nós temos que ver a questão... E nós estamos trabalhando, que é a questão da liberação de recursos via Banese, que o Banese já está fazendo um estudo, e é uma luta nossa para financiar aquelas fabriquetas de queijo, que não têm condição de se adequar à legislação ambiental e à legislação, à vigilância sanitária. Nós aprovamos recursos para que fosse construído, por exemplo, agora vai ter o asfalto de Lagoa da Volta e de Linda França. Vai ter o asfalto, começando dia 11 de janeiro, vai ser dada a ordem de serviço da Jiboia para São Mateus e, posteriormente, para até Nossa Senhora da Glória. Vão ser em 2 ou 3 etapas. Então, o nosso papel é esse, e é isso que eu tenho feito, e é a minha forma de trabalhar. Vamos às perguntas do público. Professor Chico com Política pergunta o seguinte: como o senhor vê as condições de se fazer oposição ao governo Fábio Mitidieri? Normal, como qualquer oposição, como eu fui como vereador em Nossa Senhora da Glória durante 2 mandatos. É aquilo que eu disse inicialmente, meu caríssimo internauta. Nós não podemos trabalhar com ódio, nós temos que trabalhar com amor e com paz no coração. Claro que você tem que ser respeitado, e eu tenho certeza que sou, pelas minhas ideias. Para vocês terem uma ideia, eu sou o único no Brasil que fui prefeito e nunca botei um parente na prefeitura. Procure nos anais, nunca tive um cargo dentro do Estado, em governo nenhum, para um parente meu. Porque a política, para mim, eu penso diferente. Não condeno os outros, não. Mas eu acho que você não me elegeu para eu empregar minha família. Você me elegeu para eu trabalhar para a sociedade, fosse ela de Nossa Senhora da Glória enquanto vereador e fosse ela de Sergipe enquanto deputado estadual. Essa é a minha visão. Não tenho nada contra quem de alguma forma faz, até porque pode ser que seja imoral, mas não é ilegal em determinados cargos. Não é assim? Mas o que eu quero dizer, a pessoa me perguntou qual é a condição. A minha condição, para mim, é a melhor possível. Porque eu não tenho dificuldade em transitar. Sim, claro, porque eu trato bem a todos e sou bem tratado. E quando eu levo a demanda e levo a solução. Eu não digo... Eu não vou chegar aqui e dizer Kátia é a prefeita da cidade tal e não faz isso aí porque não quer. Não, eu vou até você e digo, Kátia, vamos ver o bairro tal, qual é a dificuldade? Não, mas é porque o município não tem recurso. Vamos atrás de recurso. Como agora, eu sei que o governo do estado não tem recurso para fazer tudo. E nós não temos
11 parlamentares, 8 deputados e 3 senadores, emenda de bancada, emenda coletiva. Márcio Macedo lá no Ministério, para a gente abrir as portas dos ministérios em busca de recursos, independente de quem quer que seja. Nós temos que trabalhar para atender a sociedade. Tem mais perguntas aqui. A Luana Moraes. O senhor se sente incomodado de ser chamado Chico Mitidieri ou Chico do FedEx, devido à falta de um posicionamento posicionista mais incisivo ao governo? Não, olha, quem ingressa na vida pública, Kátia, e eu fui prefeito aqui, você sabe, olha, Chico Fogueteiro, Chico 3 em 1, Chico Macambira, tudo que você pensar de pseudônimo, apelido, foi colocado. E eu saí com 94% de aprovação. Isso não me atinge. Eu tenho que trabalhar para a população. Hoje eu estou no mandato público. Eu sou figura pública. Todo mundo vai querer tirar onda. Eu resolvi várias demandas em várias categorias. No dia que eu não pude resolver enquanto prefeito, que chega um momento que você não tem condição de fazer o que a categoria quer, a categoria praticamente me execrou. Fez figurinha, botou nas redes sociais e eu estou aqui, trabalhando, vencendo, não me preocupa. O que me preocupa é resolver o problema da população, que ela é que não dá mais para esperar. O senhor falou de uma coisa muito com as categorias. Quando se fala em categoria, se pensa em sindicatos, se pensa em associação, né, em entidades representativas de categorias. Como é que o senhor avalia o posicionamento de sindicalistas em geral, que passam boa parte do tempo ligado politicamente a setor X ou setor Y, e em outro momento, quando precisa defender a categoria de fato, acaba negligenciando muito e só vai para a luta quando já está quase com a corda no pescoço? Como é que o senhor avalia isso? Olha, Kátia, eu queria pedir a você o seguinte, é um perfil meu não emitir nenhum tipo de opinião em relação a fulano A, que é do centro-esquerdo, da esquerda, ou da esquerda mais radical, ou da direita, e assim sucessivamente. A mesma coisa de quem, porventura, é gestor de um sindicato, é representante de uma categoria. É um perfil que eu tenho, que eu não costumo emitir opinião sobre a vida de ninguém. Evitar espinhos, né? Exatamente. O que eu gosto, e que eu tenho energia ainda é para trabalhar. No dia que eu não tiver energia, eu mesmo vou dizer, olha, não dá mais para eu ir. Ou então a população pode chegar num determinado momento que eu penso que estou bem e a população me mandar para casa. O que eu não vou ficar é de bengala na mão. Claro, eu gosto de política e no dia que eu não tiver mandato, eu posso estar no meio, batendo um papo, dando uma opinião, se for solicitado, dando um apoio. Agora, eu sei que tudo tem um tempo, porque senão eu posso ser desgastado e ser desmoralizado, e quando menos espero, eu fiz tanto, acho que fiz tanto, penso que fiz, e depois morri aí na sarjeta. Então, é um perfil meu de não emitir opinião sobre nem A, nem B, nem C. O meu perfil é de trabalhar. Estevão Correia, pergunta o seguinte, o senhor se sente traindo os votos que obteve em 2022 para deputado estadual ao fazer oposição fraca ao governo? Pergunta do Estevão Correia. Não, esse cidadão está perguntando, ele é que precisa compreender o que é oposição fraca ou forte. Eu não vou emitir, não vou dizer nada aqui, porque eu posso citar nome de alguém, de algumas pessoas que já passaram pela Assembleia, e que a população instigava dessa forma, e que depois se acabou. Eu não vou citar nome de ninguém aqui. Eu tenho o meu perfil. Repito, olha, Cátia, eu tive 487 votos na primeira para vereador e 956 na segunda. Eu sou o único vereador que, em 4 anos, dobrei a votação. Eu fui prefeito eleito com 316 votos de frente, uma eleição disputadíssima, e na outra eu tive 6.000 votos de frente. Eu fui agora para deputado estadual, e na cidade de Nossa Senhora da Glória eu tive 50% dos votos. Os outros votos foram oriundos dos municípios do Sertão e só não tive voto em 3 municípios de Sergipe, de 1 a 11.033. Então, até agora, o meu perfil e a minha forma de trabalhar, eu acredito que está sendo positiva, porque eu só fiz
crescer na carreira política. A crítica, se eu sou oposição lenta, se eu sou oposição branda e tudo mais, é o meu jeito de trabalhar. No tempo que Lula era bruto, você lembra quando Lula era bruto? Sim. Pronto, não chegou a lugar nenhum. Você tem que aprender a dialogar. A política é para isso. A política não é para você radicalizar e brigar com ninguém. Claro, tem que ter respeito. Eu respeito a opinião do outro e ele respeita a minha opinião. E se eu for vencido no voto, tá bom demais. Fui vencido, mas não fui derrotado. Deputado, tem uma fala aqui da Selma Nelson. Ela diz o seguinte, está aqui no nosso chat. Boa noite, deputado Chico. No assentamento São José, que fica em Poço Redondo, estão comprando pipas de água para sobreviver, sendo que moram próximo do Rio São Francisco. Tem uma outra aqui colocada pela outra pessoa, que eu acabei passando aqui, deixa eu só achar aqui. Tá. Só eu perdi aqui. Vamos lá. Meu amigo Chico, Gerino Vieira. O problema da falta de água para a população sertaneja é urgente e sempre foi negligenciado. O que temos de concreto a curto prazo para a DESO começar a resolver este problema? Olha, Kátia e Gerino. Sim, Gerino e Selma. E Selma do São José. Primeira coisa, quem é do São José ou quem é de Poço Redondo sabe que eu andei enquanto pré-campanha e campanha, e depois de eleito, você já colocou aí que eu passei 60 dias afastado por conta da ansiedade, quase uma depressão, mas enfim, quando eu voltei à ativa, andei e continuo andando pelo sertão. Não dá para se resolver da noite para o dia. Nós temos redes que estão há 30 anos instaladas debaixo da terra e nunca chegou uma gota d'água, porque eram obras eleitoreiras. Não me pergunte o nome de quem e de quem não, porque eram feitas manobras para poder ganhar a eleição. Isso é fato. Pronto. A obra que vai redefinir Água em Nossa Senhora da Glória, Carira, Aleixo, vamos dizer assim, até Simão Dias, ainda é de Marcelo Deda, Cátia. Ele assinou junto comigo em maio de 2013 um termo de obra de 75 milhões. A partir da queda de Dilma, a obra parou. Fábio Mitidieri disponibilizou agora 12 milhões e a obra está sendo terminada para reforçar essa água daqui. Eu vou chegar lá. Poço Redondo, Porto da Folha, Canidé, Gararu. Precisa que os governos, ou que o governo tome a rédea, e eu sei que ele está procurando o caminho, ele tem um ano. Eu não estou aqui fazendo defesa do governador, mas o governador tem um ano e ele está mostrando como é que vai ser o caminho. E o caminho de resolver o problema da água no sertão é tirar os vazamentos, certo? Olha, se começar o inverno hoje, daqui a 30 dias não falta mais água no sertão. Como é que você produz 3 milhões de metros cúbicos de água por mês, entrega tratadinho pela DESO, e quando emite o talão só sai 1,5 milhão? Tem vazamento. Pronto. Tire os vazamentos, que a água vai chegar a contento. E reestruture aquelas redes que, porventura, perdeu-se no tempo, a dimensão não dá mais, a população cresceu, precisa botar uma rede com um diâmetro maior, era de 100, tem que botar de 200, que aí a água vai chegar a contento. Nós temos água em abundância no Rio. Precisa de um choque de gestão dentro da DESO, mas, em primeiro lugar, se você colocar as equipes da DESO para tirar em tempo real os vazamentos que tem nas redes, a água vai chegar. E eu estou trabalhando, e você viu que eu disse aqui no início, que eu já coloquei 2,5 milhões. Isso dá para comprar, em média, 100 quilômetros de rede para colocar água. Agora, aí eu vou, depois que o governador disser assim, está aqui comprado 100 quilômetros, Chico, onde é que você quer? Aí nós vamos eleger o que é mais prioridade. É 20 quilômetros em Poço Redondo? É a água que está ali pertinho e precisa que a DESO dê o projeto de vazão e pressão, porque senão acontece o que aconteceu no passado, que colocavam sem nenhum estudo da DESO só para ganhar os votos e depois desaparecia e o cano está debaixo da terra. Aqui em Glória também tem, viu? Eu botei 250 quilômetros, mas aqui também tem problema de mais de 10, 20 anos. Sim. O Vanilson pergunta o seguinte. Bem-vinda de volta. O Vanilson pergunta se o senhor já mandou alguma emenda para Porto da Folha. Olha só. Eu e mais 15 deputados e deputadas entramos na Assembleia agora em fevereiro de 2023. As nossas emendas foram indicadas agora
para o governo executá-las a partir de 2024. Para Porto da Folha, eu coloquei uma ambulância no valor de R$140 mil, e desses recursos que eu coloquei para a aquisição de tubos, na hora que tiver comprado, nós estamos fazendo o levantamento onde é que tem mais necessidade em Porto da Folha, para a gente utilizar desses tubos para colocar por lá. Não só em Porto da Folha, mas em todos os municípios do Médio e Alto Sertão. Lembrando que está todo mundo me acompanhando aqui, quem estiver me acompanhando, que os problemas, principalmente da água, não resolvem no primeiro ano. Demora. Eu coloquei 250 quilômetros de rede de água dentro da Nossa Senhora da Glória em 8 anos de prefeito. Não foi da noite para o dia. Então, nós sabemos que tem grandes gargalos, e aí nós estamos trabalhando como deputado que fiscaliza, que vai no lugar onde a água não chega e leva para o governo e para a DESO. Inclusive, depois do ano novo, eu tenho uma reunião com o Luciano Góes, que tem nos recebido muito bem, e aí eu vou adiantar aqui para vocês, em primeira mão, ali, ó, onde tem o povoado Estado, dentro de Porto da Folha, no entorno desse povoado chamado Estado, tem outros povoados que não têm água, e no entorno maior, os 4 grandes têm, e eles estão no meio, sem ter água. A DESO já me entregou hoje uma cópia do orçamento e do estudo feito. Vai ser utilizado mais ou menos 18 quilômetros de rede. Uma parte é de 100 milímetros, outra de uma parte é de 150 milímetros, que é onde vai sair da rede grande para ela ter vazão e potência. Depois 100, depois 75 e depois 50. Desses 4 tipos de tubos, vai envolver 18 quilômetros. E aí, quando tiver tudo pronto, a gente vai ao município. Claro que tem que falar com o prefeito. Eu não sou o comandante de todos os municípios. Eu preciso chegar no município, conversar com o prefeito, dizer que eu estou trabalhando, que inclusive amanhã eu vou conversar de manhã com o Zete, para entender melhor o que é que ela precisa e o que é que a população de lá precisa, independente do partido que ela é e do que lado quer. O nosso lado é o lado da população. Prefeito não. Então, já estou profetizando aí a volta para a prefeitura, será? Não. Deputado Chico, nossa candidata, nossa pré-candidata, Luana Oliveira. Eu quero lhe agradecer, por participar aqui da Casa de Seu Papo. Foi um prazer enorme conversar com o senhor, ouvir um pouquinho dessa prestação de contas sua e também responder aqui as perguntas das nossas audiências, da sua e da minha audiência. Colocar a casa à sua inteira disposição. Aliás, o senhor é o último entrevistado desta segunda temporada da casa, que vai dar um recesso e volta em fevereiro, meados de fevereiro, com mais novidades aí, a terceira temporada da casa, com mais novidades, discutindo política de forma descomplicada, fazendo com que a população entenda o papel de cada um, seja gestor, seja parlamentar. Participe disso, porque é participando que se compreende, é participando que se aprende a escolher, é participando que aprende a defender os seus direitos. Então, colocar a casa à disposição e lhe agradecer por participar aqui com a gente. Posso concluir, não é, Kátia? Por favor. Pronto. Então, eu quero agradecer o espaço. Não teria como eu saudar a todos os amigos, mas eu quero que todos os amigos daqui do Médio e do Alto Sertão que nos apoiaram na eleição de 2022 sintam-se abraçados por Chico do Correio. O mandato, a gente está lá na Assembleia no 6º andar, de terça a quinta. Assim que eu saio lá na quinta-feira, eu já vou correr trecho, como se diz no sertão, vou caminhar para ver as demandas. Eu quero, em nome da prefeita Luana, saudar a todos os prefeitos da região. Em nome de Flávio do PT, o presidente da Câmara, eu quero saudar a todos os vereadores do Sertão e de Sergipe. Enfim, todas as lideranças. Sintam-se abraçados por Chico do Correio. Um feliz ano novo, muita saúde e muita paz. E nós vamos continuar trabalhando. Essa é a minha forma e o meu perfil. E eu estarei sempre à sua disposição quando você precisar. Ou aqui do jeito que nós estamos, que eu sou bem matuto aí do Correio, no tempo do selo, e agora tem online, tem Instagram, tem isso, tem aquilo, mas quando precisar também presencialmente, a gente vai até aí. Terceira temporada vem com essa novidade. A gente conversa sobre isso depois. Eu adoro ser instigado de alguma forma, procurado e conversar com os eleitores. E eu quero que vocês, eleitores, façam o que Kátia está dizendo. Vocês têm que participar. Porque quando você diz que não gosta de política, que não participa de política, vai aparecer alguém que às vezes não é o correto e que vai participar no seu lugar. Então acompanhe e cobre, porque eu estou aqui para ser cobrado e para responder a tudo aquilo que eu puder. Muito obrigado, boa noite, um abraço para todos os internautas.
Muito bem, a você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela sua audiência, obrigada mais uma vez por estar aqui na Casa de Seu Papo. Lembre-se de seguir todas as nossas redes. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify e no YouTube. Lembrando que esta live não fica aqui. Perdeu agora? Perdeu? Mas vai lá para o YouTube, para o Facebook, YouTube e Spotify. Todo esse material, exatamente na íntegra, vai estar lá à sua disposição. Aproveita, segue as nossas redes, @Casa de Seu Papo em todos os perfis. Segue, comenta, compartilha, dê sugestões. Diga quem você gostaria de ver aqui entrevistado. Aproveitamos para desejar a você um feliz 2024, que seja muito próspero, que seja abençoado e que possamos, mais uma vez, em 2024, voltar aqui com a casa na terceira temporada, discutindo política de forma descomplicada e fazendo com que você que está aí compreenda o quão importante é a política para transformar a sociedade, para transformar a vida da gente, de cada um, independente de posição e de papel social. Grande abraço, muito obrigada mais uma vez e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.